Oi pessoal, deixa eu começar a arrumar aqui, tá? Acertar os últimos ajustes. É isso aí. Salve, salve galerinha, tranquilo? Alessandro, Educação Física na área. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão se cuidando? É isso aí, pessoal, bacana, hein? Gente, hoje a gente vai começar aí em sala de aula, né? Trabalhar um pouco a origem do futebol, tá? Da onde vem, né, esse esporte tão famoso, né? Tão divulgado, tão interessante para todos nós, né? Quem foi esse amigo aí que trouxe pra gente esse esporte bacana, né? E outras curiosidades que no decorrer dos slides a gente vai estar vendo aí, ok? Então vamos lá. Galera, aula 14, tá? A origem do futebol. Professor Alessandro, Centro Comunitário Irmã Giovana. Galera, os primórdios de futebol ao redor do mundo, tá? Quase todas as culturas do mundo, quase todas, né, possuem alguma referência ao futebol. São chineses, japoneses, italianos, gregos, antigos, persas, vikings e muitos outros povos já jogavam algum tipo de jogo de bola em tempos muito distantes. Os chineses, por exemplo, já tinham um jogo parecido há 3.000 anos atrás, que é esse exemplo de imagem aqui, né? Na Grécia Antiga e em Roma, os jogos de bola eram utilizados para preparar os soldados para a guerra. Olha que diferença de hoje em dia. Para você ver quanto que tem aquela questão de competição, né? De fazer o gol no inimigo, né? Já na América do Sul e na América Central existe um jogo chamado Plate. Eu acho que é assim, até não mostrar assim, sabe? Semelhante ao futebol, Plate, né? Porém, foi na Inglaterra que o futebol realmente começou a tomar forma. Tudo começou em 1863, quando duas associações de jogos de bola, Football Association e futebol tipo rugby, se separaram, porque os partidários do rugby não aceitavam um jogo em que era proibido segurar a bola com as mãos. E isso acabou dando origem à The English Football Association, primeira associação inglesa de futebol. Pessoal, já percebe aí as interdisciplinaridades, né? Já estamos falando de português, estamos falando de inglês, né? E história, então tá tudo encaixado na educação física, ok? Origem do futebol. Futebol é o esporte mais popular do mundo e foi criado na Inglaterra no século 17. As primeiras regras escritas do futebol surgiram em 1830 e foram sendo modificadas posteriormente. Quando o futebol veio ao Brasil? O futebol foi introduzido no Brasil no final do século XIX por Charles Miller. Aí, ó, salve, salve Charles Miller, hein? Tem até uma Copa Charles Miller, né? Agora a gente já começa a entender aí. Por conta disso, Charles Miller é atualmente considerado o pai do esporte no Brasil. Esse estudante paulista que retornou da Inglaterra em 1894. Dá uma olhadinha aqui, pessoal, ó. Deixa eu arrumar o ponteiro aqui. Tá vendo? Ó, o poste superior, bem aqui em cima, ó, é uma linha, tá vendo? E aqueles postes grossão de ferro, né? Aqui, ó. Madeirinha fininha com perigo tá de quebrar, né? E, ó, proteção na cabeça, tá vendo? Proteção nos pés, era bem relacionado ao rugby, ao futebol americano, né? Ainda não tinha feito os ajustes que é de hoje, né? Do futebol de campo e assim por diante. Qual foi o país que primeiro jogou futebol? O primeiro jogo de futebol pode ter sido na Escócia. Todos aprendemos que o primeiro jogo de futebol, mais ou menos como conhecemos, foi disputado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 1848. Você sabia? Isso aqui é interessante, hein? Sabe o que significa a sigla CBF? A gente vê muito na camisa do time brasileiro, né? O que significa? Confederação Brasileira de Futebol. É o órgão dirigente máximo do futebol no Brasil.
Então é eles que coordenam o futebol no Brasil, ok? O que quer dizer a sigla FIFA? A gente vê muito no futebol europeu, né? A Federação Internacional de Futebol, por vezes referida como Federação Internacional de Futebol e Associações, em francês, ó que chique, hein? Fédération Internationale de Football Association, mais conhecida pelo acrônimo FIFA. É uma organização sem fins lucrativos internacional que dirige as associações de futsal, futebol de areia ou futebol de praia. Você vê que é uma instituição sem fins lucrativos, né? É como se fosse tipo uma organização particular, né? Diferente da CBF. Futebol de salão, nosso queridinho aí. O futebol de salão, também conhecido como futsal, foi inventado por volta de 1934 por Juan Carlos Seriani Gravier, no Uruguai. O futebol estava em alta no Uruguai nos anos 30 e o país era referência no esporte, sendo a sede da primeira Copa do Mundo e a primeira seleção campeã. Em 1935, o futebol de salão foi trazido para o Brasil. Olha que data importante, hein? Por possuir a bola muito pesada e o tamanho da quadra muito pequeno, o número de acidentes ocasionados pelos chutes era grande. Em 1948, o esporte passou por uma reformulação, passando a ter elementos do futebol, hóquei de grama, basquete e polo aquático. Então você vê que é interessante, né? O futsal, ele adotou alguns elementos dos outros esportes, né? Então para você ver como que se constrói um conhecimento, como se constrói um esporte, no caso do futsal, né? Pessoal, no comecinho lá do texto, vocês perceberam lá a comparatividade, né, do rugby com o futebol de campo, o futebol americano, né? Então vamos saber o que é isso, né? O que é esse tal de rugby, né? Pessoal, rugby em inglês, rugby, né? E no português europeu, rugby. Foi criado oficialmente em 1823 pelo estudante britânico William Webb, grande William Webb, que durante uma partida de futebol teria pego a bola com as mãos e corrido até o gol. Acho que surtou, né? Que surtada boa, hein? O nome do esporte veio da escola, onde foi criado a Rugby School, da Grã-Bretanha. Então você vê que o nome já foi direto relacionado à escola, né? Então bem interessante. Você pode notar que nessa cena aqui, pessoal, ó, a mão já está direto na bola. Então o rugby, os caras são bastante fortes, bem treinados, tá vendo? E a bola é tudo na mão, não é bola no chão como o futebol da gente, não. Por isso que eles se separaram, né? Porque eles não aceitavam bola no chão, né? Utilizar os pés para dominar a bola, eles só queriam dominar com a mão. Por isso que houve a separação aí dos diferentes tipos de futebol. Futebol americano. A história do futebol americano pode ser traçada a partir das primeiras versões do rugby, esse que a gente viu anterior, tá? Ambos os esportes têm sua origem em variedades do futebol, jogado na Inglaterra em meados do século XIX. Para você ver como que eles linkaram, né? Foram linkando e foram ganhando particularidades que foram separando um do outro, né? Mas sempre incluído a bola no meio, né? Tem sua origem em variedades do futebol, né? Em que uma bola é chutada para um gol, ou se corre com ela, para ultrapassar uma determinada linha de campo. O futebol americano é resultado de sucessivas divergências do rugby. Acabei de falar, né, gente? Tá vendo que interessante? Mais notadamente as mudanças de regras feitas por Walter Camp, considerado o pai do futebol americano. Tá vendo quem que é o pai do futebol americano? Walter Camp. E se o pessoal quiser saber das regras, é só dar uma olhadinha no Pai Google lá, né? Que você vai se interagir, se interar mais do esporte, caso você tenha interesse. Aqui, galera, pessoal, é para que fomente a vontade do saber, né? De vocês. Para que vocês busquem mais conhecimento, ok? No final do século XIX e início do século XX, a evolução do jogo. A popularidade do futebol universitário cresceu e se tornou a versão dominante do esporte nos Estados Unidos.
A gente vê muito isso aí nos filmes, né? Na primeira metade do século XX, os Jogos Bowl, uma tradição do futebol universitário, atraiu um público nacional para as equipes colegiais, amparado por ferozes rivalidades. O futebol universitário ainda mantém apelo generalizado nos Estados Unidos. Futebol de praia. Futebol de praia, também conhecido como futebol de areia, mistura as regras do futebol com as do futsal. É praticado há muitas décadas como uma variação de lazer do futebol. Porém, sua institucionalização enquanto esporte organizado é recente, data de 1992, quando as regras do jogo foram criadas. Contudo, o gosto pela prática de futebol de areia, ou na praia, é muito anterior também em Portugal, aos anos 60, recuando pelo menos à década de 30 do século XX. Olha que legal, tá vendo? Futebol de areia é bem antigo também, porém as regras foram agora, né, recentes. Em 1992 foi organizado o primeiro campeonato profissional em Miami Beach, com as equipes do Brasil, Estados Unidos, Itália e Argentina. O Brasil saiu vencedor. Opa, aí sim, né? Galera, essa aqui é uma aula introdutória, tá? Aqui você tem bastante elementos de saber, né? Você vê que tem bastante português um pouquinho complicado, tem que buscar o dicionário, tá? Acessar o Pai Google, mas isso aqui é no geral, tá? Então a gente sabe muito bem que Charles Miller é o grande precursor aí do futebol no Brasil, né? Tem o rugby e o futebol americano que se separaram porque não aceitavam o fato de jogar bola no chão com os pés, só com as mãos que eles queriam, né? Então tem uma bagagem gigantesca aí para começar a acessar o questionário que também está na plataforma PowerPoint, tá? Que eu vou disponibilizar no Face da irmã Giovana, né? Do Centro Comunitário, e também nas aulas online via WhatsApp, tá? Vai estar os dois lá, é só acessar. Como é que vocês fazem, pessoal? Vocês acessam o PowerPoint, né? Vai abrir lá para vocês todos os questionários. Aí você já clica no F5 do teclado. Assim que você clicou, já te abre o questionário. São 9 perguntas, tá? Aí a partir do momento que você faz a resposta certa, de acordo com o que vocês estudaram, que é essa matéria, que é essa lição, aula 14, você vai responder ao questionário. Acertou, vai receber uns aplausos aí. Errou, vai receber uma bomba, né? Então não se assuste aí não, tá bom? É bem tranquilo. No celular vai a mesma coisa, tá, gente? Porém vai estar sem o som. Mas é tranquilo, vai interagir com você da mesma forma e você vai aprender da mesma forma, tá bom? Galera, estudem, se cuidem. Nos vemos nas próximas aulas, tá? Fica com Deus. Fui. Tchau, tchau.